Primos e primas, hoje temos um embate mitológico. Cara, assim, no Twitter só deve se falar sobre isso. É Magalu, é Vevar, né, Via Varejo, meu Deus, não faz sentido essa discrepância de preços. Outras pessoas defendem que faz sentido. E eu decidi fazer um embate para colocar indicadores lado a lado, contar um pouquinho da história dessas duas empresas, para que vocês escolham qual empresa faz mais sentido comprar, supondo que você tivesse que escolher uma dessas duas. Então, vamos para o vídeo de hoje. Kaique, e aí? Via Varejo ou Magalu? É difícil. Essa é difícil. Eu só posso pedir para as pessoas se inscreverem no canal e seguir a gente para descobrir qual é melhor. E tem mais coisa aí, né? É. É o quê? Eu não sei o que você tá falando. Tem que deixar bem claro que isso aqui não é uma recomendação. Não é uma recomendação. Disclaimer. Então olha só que interessante, Magalu está avaliada em 165 bilhões de reais, esse é o preço que as pessoas estão pagando em Magalu. E Via Varejo está sendo negociada a 30 bilhões de reais. Então Magalu tem mais de 5 vezes o tamanho de Via Varejo. Porém, se formos olhar para o EBITDA, nos últimos 12 meses, a Magalu teve EBITDA de 1,5 bi e a Via Varejo teve um EBITDA de 1,47 bi. Então veja que o EBITDA delas é muito parecido, mas Magazine Luiza vale mais de 5 vezes mais. Será que faz sentido? Tenho duas perguntas para vocês. Primeiro, vocês querem que eu faça vídeos assim, comparando empresas do mesmo segmento, geralmente empresas que estão em pauta? Essa é a primeira pergunta, deixa nos comentários. E a segunda pergunta, eu gravei um podcast com o CEO da Via Varejo. Vocês gostariam que eu gravasse com algum executivo da Magazine Luiza, da Magalu? Me diz aí nos comentários. Vamos olhar para alguns indicadores dessas duas empresas, mas antes de olhar para esses indicadores, eu quero falar um pouquinho da história delas que preparamos aqui. Então vamos lá. Vamos começar por qual, Kaique? Magazine Luiza ou Via Varejo? Magazine. Magazine? Tá bom. Magazine, veja só, em 1957, o casal Pellegrino José Donato e Luiza Trajano, que não é a Luiza Trajano que vocês conhecem, inauguraram uma pequena loja de presentes em Franca. Em 76, eles fizeram a aquisição da Lojas Mercantil e abriram as primeiras filiais no interior de São Paulo. Em 91, agora sim, a Luiza Helena, sobrinha fundadora da Luiza Trajano, ela assumiu a liderança da organização. Já fizemos live, já conversamos algumas vezes, é uma mulher que eu admiro pra caramba. Em 92, as lojas virtuais, as primeiras foram inauguradas. Em 2000 foi lançado o site de comércio eletrônico, magazineluiza.com.br. Em 2001 é criada a Luiza Cred, em parceria com o Itaú Unibanco. Em 2005 é criada a Luiza Seg, em sociedade com a Cardiff. É uma empresa do grupo BNP Paribas. Eles adquiriram Lojas Base, Quilar e Madou nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Criação da TV Luiza, Rádio Luiza e Portal Luiza. Em 2008, 46 lojas são inauguradas no mesmo dia. Cara, olha isso. Kaique, imagina inaugurar 46 lojas no mesmo dia em São Paulo. E mais de 1 milhão de novos clientes foram conquistados. Em 2010, eles chegaram ao Nordeste com a aquisição da rede Lojas Maia, com 136 unidades, escalando pra caramba com aquisições, né? Em 2011 tiveram o IPO, a companhia passou a ser listada e a empresa adquiriu a rede Baú da Felicidade. Você lembra disso, Kaique? Lembro. Baú da Felicidade. Em 2015 passaram por uma transformação digital, então eles lançaram a nova versão do aplicativo da Magazine Luiza e implementaram venda mobile em 180 lojas. Em 2018, a Magazine Luiza virou a Magalu e a empresa adquiriu a startup de logística Logbi. O app da Magalu é um dos mais bem-sucedidos do país, em termos de compras no Brasil, com 26 milhões de downloads e uma participação de 40% dos pedidos online da companhia. Em 2019, a Magalu adquiriu a Netshoes. A Netshoes, maior e-commerce esportivo do Brasil. E no mundo físico, ela inaugurou a 1000ª loja. Cara, são 1000 lojas, velho. A empresa fez uma oferta de ações e arrecadou mais de 4 bilhões de reais. A marca virou uma das 30 mais valiosas do país. E em 2020, a Magalu iniciou o ano com a aquisição do marketplace de livros Estante Virtual e a Magalu Pay foi lançada como nova funcionalidade do super aplicativo da companhia. Caraca, essa é a história da Magazine. O que você achou, Kaique? Eu achei inacreditável. Você achou inacreditável? Eu não sei explicar. Parece impossível tudo isso acontecer nesse pequeno período de tempo. A cara está falando desde 1957, né? Se você vê, de 2010 para cá, aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa, exatamente. Aliás, antes de eu entrar aqui em Via Varejo, eu quero mostrar esse gráfico para vocês que está aí na tela. Cara, veja que Magazine Luiza e Via Varejo, do mesmo segmento, elas andavam muito próximas. De repente,
cara, Magalu descolou completamente ali entre 2016 e 2017 e, bicho, não parou de subir desde então. Inclusive, muita gente fala, né, do quanto você teria se você tivesse investido em Magalu, teria multiplicado seu investimento pra caramba, mas a realidade é que é difícil você segurar uma empresa depois que você tem uma ação que subiu 100%, 200%, 500%, 1000%. Muita gente pensa, puta, vai que volta, né? Vai que cai. E muita gente vende antes. Então, ela abriu esse gap gigantesco sobre Via Varejo. Agora, vamos falar de Via Varejo, Kaique. Aliás, também não é tão novinha não, Via Varejo. Ó, Via Varejo, em 1952, quando o Samuel Klein chegou em São Paulo, o JK, Juscelino Kubitschek, tinha autorizado as automobilísticas multinacionais a instalarem no estado as suas montadoras, olha só. Só que a maior parte da mão de obra veio do norte e do nordeste. E aí o Samuel Klein ele percebeu uma oportunidade aqui, vender cobertores para a galera de baixa renda. E em 5 anos, ele conseguiu capital para comprar uma loja e a batizou de Casas Bahia, olha que louco isso. E aí o Klein aumentou a variedade de produtos, começou a trabalhar com móveis, colchão e mais um monte de coisa. E aí, em 64, as lojas começaram a vender eletrodomésticos também. E em 70, com 7 filiais, foi até que rápido, né? Ele começou o processo de expansão com a abertura de unidades em São Paulo e na Baixada Santista também. Em novembro de 2004, a Casas Bahia firmou parceria com o Banco Bradesco. Aqui ele abriu uma filial em Porto Alegre, só que Casas Bahia financiava cerca de 80% de todas as vendas, o que significava que eles tinham uma carteira de crédito muito grande, né, de 4,5 bilhões na época, considerando a venda de 6 bilhões em 2003. Só que a maior parte da carteira era financiada com recursos próprios e só 1 bilhão eram captados no mercado financeiro. Aí, em 2006, a Casas Bahia já tinha 28 lojas e em 2009, no dia 4 de dezembro de 2009, o Grupo Pão de Açúcar anunciou a compra da Casas Bahia, tornando a Casas Bahia uma parte integrante de um grupo varejista enorme, já que o GPA, né, o Grupo Pão de Açúcar, tinha na época também o Ponto Frio e o Extra. E aqui, em termos de gestão, onde começou alguns problemas, né, na Via Varejo aqui. Em 2012, a Globex Utilities passou a se tornar oficialmente da Via Varejo. Em 2013, a família Klein vendeu 553 milhões de ações. Não eram milhões de reais, Kaique, eram 553 milhões de ações ordinárias e essas ações passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores. A Via Varejo levantou então 2,8 bilhões de reais através de oferta pública e 3/4 do valor arrecadado foram para a família Klein, enquanto o restante foi para o Grupo Pão de Açúcar. E aqui o que aconteceu? A propriedade da empresa ela foi mudada para o GPA, com 43% da empresa, a família Klein com 27% e acionistas minoritários com 29%. E nesse mesmo ano foi anunciado que a Via Varejo iria adquirir a parcela restante de 75% da Bartira, que era um fornecedor exclusivo de móveis para Casas Bahia e Ponto Frio, fundado por Samuel Klein lá em 1962. Em 2014 morreu Samuel Klein, né, o fundador, e em 2018 estreou a Via Varejo no novo mercado da B3. Em 2019, um plano gigante de reestruturação, o Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar anunciou que aprovou a venda de todas as ações que eles tinham e o empresário Michael Klein, em conjunto com outros investidores, efetuou a ordem de compra para a aquisição de todas as ações da Via Varejo detidas pelo GPA, tá? E aqui colocou a empresa de volta no controle da família. Aliás, a gente gravou um podcast com o CEO da Via Varejo também. Link na descrição, você pode procurar lá no Spotify, ficou muito legal esse episódio, ele estava contando um pouco sobre os planos da Via Varejo, vale a pena você acessar. E olha só que interessante, a Magazine Luiza, desde o IPO em 2011, rendeu 5.325,1% e a Via Varejo rendeu 1.128,2% desde 1996. Peter Lynch, ele divide todas as empresas do mercado em 6 partes, tá? Nessas 6 partes, que são tipos de empresas, um desses tipos é o fast grower, né? São as empresas, geralmente, que têm um altíssimo crescimento, as empresas que crescem muito. Mas, geralmente, essas empresas, elas não são tão grandes assim. E no caso de Magazine Luiza, ela seria uma fast grower, porque ela cresce a 20% ao ano ou mais, pelo menos foi o que aconteceu até aqui. Só que ela não é uma empresa pequena, né? É uma empresa de 165 bilhões de reais. Só que olha só, se a gente for olhar para o terceiro trimestre de 2020, ela apresentou o maior crescimento da história em vendas, né? 81%. E o e-commerce cresceu 148%. Então ela realmente vem crescendo pra caramba
inclusive fazendo muitas e muitas aquisições, tem muitas empresas no grupo, mas ainda assim ela é muito grande, né? Pelo menos é negociada a um valor de empresa bem parruda. Por outro lado, a Via Varejo, ela entraria na concepção de Peter Lynch como uma empresa de turnaround. Uma empresa de turnaround geralmente é uma empresa que está passando por um grande problema e ela estava, né, passando por grandes problemas, com altíssimo endividamento, com uma série de problemas de gestão também. Só que a empresa de turnaround, ela passa por um processo que ela pode fazer um turnaround, né? É uma mudança drástica. E como ela estava passando por muito problema, ela tinha muito risco. Apostava-se que ela poderia fazer o turnaround, mas talvez não fosse provável que ela conseguisse. E ela vem conseguindo fazer, né? Os números vêm mostrando isso, pelo menos. E olha que interessante, mesmo com a Via Varejo quase falindo, né, o GMV da empresa cresceu em 10 bilhões de reais no terceiro trimestre, com crescimento de 218% no digital e 43% no total. Agora, eu quero voltar para os indicadores para vocês. Mas antes, recapitulando, ó, Emiglu teve EBITDA em 2016 de 588 mil, Via Varejo 585 mil, muito parecido. Emiglu em 2017 teve EBITDA menor que Via Varejo, 944 contra 1,3 bi de Via Varejo. 2018, 1,2 bi em Emiglu contra 1,3 em Via Varejo, também menos EBITDA. 2019, aí o jogo se inverteu. EBITDA de Emiglu 1,6 bi contra Via Varejo 425 milhões. Em 2020, eu estou puxando até o terceiro trimestre de 2020, últimos 12 meses, Emiglu 1,5 bi de EBITDA e Via Varejo 1,4 bi de EBITDA, ou seja, muito próximas. O que é interessante? O CAGR delas, que seria o crescimento composto anual, está muito próximo também. Emiglu um CAGR de 20,9% e Via Varejo um CAGR de 20,20%. Mas, mesmo com o EBITDA muito parecido, Emiglu vale 165 bi, e Via Varejo vale 30 bi. Vamos olhar para alguns outros indicadores aqui. PL de Magazine Luiza. Está sendo negociado a um PL de 484,2 vezes. Cara, é como se Magazine Luiza não fosse crescer e fosse se manter nesse tamanho que ela tem hoje, ela demoraria 484 anos para te pagar, né, para pagar o seu investimento só através de lucros. Mas quando uma empresa está com um PL tão esticado, geralmente o que significa é que o pessoal está pagando um preço apostando que essa empresa vai crescer muito, né? Porque se a empresa dobrar, o PL já cortou pela metade, tá? Se dobrar em termos de lucro. Via Varejo está com um PL negativo. Por que está com um PL negativo? O PL é o preço sobre lucro. Não dá para o preço ser negativo, mas dá para o lucro ser negativo. E lucro negativo é prejuízo. O PEG Ratio aqui de ambas, como a gente fez o PEG Ratio sobre lucro, ele está negativo, né? Porque em 2015 ambas tiveram lucro, então não dá para a gente aplicar essa fórmula, né? Porque prejuízo sobre lucro vai dar negativo. O preço sobre valor patrimonial por ação, né? Estão pagando 22 vezes o valor patrimonial de Emiglu na ação, em Via Varejo estão pagando só 5 vezes o valor patrimonial. Margem bruta, Magazine Luiza está com uma margem menor, margem EBITDA uma margem semelhante, margem EBIT o dobro, margem líquida 1,33%, Via Varejo uma margem negativa, um ROI em Via Varejo negativo hoje, Magazine Luiza um ROI positivo, mas é claro que isso daqui é uma foto, né? Indicadores são uma foto do que está acontecendo com a empresa hoje, né? Não significa que esse é o futuro, né? Isso aqui é só como estava no momento que eu tirei essa foto, ok? O que é importante ver aqui? O tamanho da dívida, tá? Então, Magazine Luiza tem um endividamento líquido negativo. O que significa isso? Significa que quando ela tem um endividamento líquido negativo, significa que ela tem mais caixa, né, e ativos equivalentes do que dívida. Então significa que Magazine Luiza tem mais caixa e ativos líquidos do que dívida. E Via Varejo tem mais dívida, é mais passivo do que ativos. Então o que Via Varejo tem aqui de dívida líquida é 6 bilhões de reais, né, e Magazine Luiza tem 1,2 bi a mais em caixa, né, praticamente. Então, a diferença aqui é drástica, tá? Mas, no longo prazo, se a gente for olhar para o EBITDA, que são muito parecidos, um crescimento parecido, será que justifica Magazine Luiza ser negociada quase 6 vezes o valor de Via Varejo? Bom, aí eu jogo para vocês. Deixa aqui nos comentários qual ação vocês acham que vale mais a pena comprar, Magazine Luiza ou Via Varejo? Agora é com vocês. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau.